Olá pessoal, todo bom cientista, quer seja da área da saúde, social ou até mesmo áreas mais técnicas que não lidam com dados, deve saber que estatísticas, números, eles não revelam a verdadeira realidade, mas tentam chegar o mais próximo dela. Ou seja, eles são parte de um processo de aproximação do real. O dado bruto sozinho, ele diz pouco ou quase nada, ou qualquer dado solto sem contexto, pode induzir a muitos erros. Roda a vinheta que a gente vai explicar isso já já para vocês. Doutora Drag! Então, pessoal, o tema de hoje tem um plot aí, né? Jair Bolsonaro, governo Jair Bolsonaro, na verdade, como mentir com estatísticas. Eu vou explicar um pouquinho direitinho para vocês, mas lembrando antes, siga Dimitra Vulcana no Twitter e no HQ da Vida. Lembrando que este canal no YouTube você pode se inscrever e você também pode assinar o nosso feed. A gente está lá no feed do HQ da Vida, então a gente é um podcast e um canal no YouTube. E também, Doutora Drag, ele é um spin-off HQ da Vida, então você pode até apoiar este projeto em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. Pois bem, para iniciar, acho que a gente tem que fazer um lembrete do vídeo que a gente fez sobre educação contra a barbárie. E aí nós falamos quando as pessoas pegam dados quantitativos sobre o desenvolvimento dos alunos, por exemplo, e retiram a análise de conjuntura, que é muito importante, sobre fome, desemprego e problemas estruturais da sociedade. E aí eles simplesmente fazem chamadas midiáticas falando que a educação anda mal. Porém, a gente sabe que não é bem assim, e eu prometi para vocês falando que a gente iria fazer um vídeo sobre isso. Então, hoje vamos falar sobre como mentir com estatística. Só para vocês entenderem, como um exemplo claro aqui para vocês entenderem e como que funciona a linha de raciocínio. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro ele falou sobre o IBGE e a metodologia de avaliação de desemprego. Ele disse que os dados eles eram dados que estavam sendo manipulados de forma errada. Dentre os vários erros que ele ainda conseguiu falar em poucos minutos, ele conseguiu ainda soltar essa pérola que só Jesus na causa. Ele disse o seguinte: com todo respeito ao IBGE, essa metodologia que pede ser aplicada em outros países não é a mais correta. Então, quando há um pequeno melhora na questão de emprego no Brasil, essas pessoas que não estavam procurando emprego, que procuram. E quando procuram e não acham, aumenta a taxa de desemprego. É uma coisa que não mede a realidade. Para isso são índices que são feitos para enganar a população. Olha só, o próprio presidente desacreditando um órgão público. Pois bem, vamos pensar então em como dados estatísticos de fato podem ser utilizados para enganar a população, igual o senhor Jair Messias Bolsonaro disse, mas da maneira correta e como que isso é feito há anos por indústrias farmacêuticas, governos e principalmente publicitários e marqueteiros. Mas lógico que tem que ter o quê? Um pouco de inteligência, entender sobre para poder falar e não simplesmente dizer que isso é fake news. Não é assim, ok? Basicamente, antes da gente seguir, eu queria dizer que o PNAD, ele obedece critérios internacionais da Organização Internacional do Trabalho para garantir a possibilidade de comparação com outros países. E eu acho que um dia eu devo falar sobre isso, sobre padronização de dados e como que isso é feito para discutir os dados em estudos científicos. O senhor Jair Messias Bolsonaro, eu sei que ele não gosta de ler nem de estudar tecnicidades, mas isso ficou muito claro, inclusive, nesses meses de governo. E eu sei que ele está questionando aí uma metodologia internacional e quer tapar um problema maior, que é a questão do desemprego. Aí eu gosto sempre de falar para vocês aqui que estão no canal e quem chegou aqui agora, estamos numa época de revisionismo histórico, negacionismo científico, uma cultura anti-intelectualista bem forte. Então a gente tem que ter cuidado com as frases que são proferidas até mesmo pelo nosso presidente. Então, diante disso, você vai falar assim, mas Dimitra, como posso então ficar atenta aos erros de interpretação
maiores que fazem com a estatística e não ficar passando vergonha igual o nosso presidente. Olha só, a gente precisa entender que, com base em modelos matemáticos, a estatística ela fornece modelos seguros e métodos seguros para a coleta, para a organização e a análise de dados antes das tomadas de decisões. Ela é uma ferramenta fundamental para qualquer ramo de atividade. Ela ajuda, por exemplo, aquelas arrombadas daquelas empresas a produzir o que os clientes querem, governos a identificar as áreas mais carentes de investimentos, por exemplo, eleitores e candidatos a se posicionarem até mesmo nas eleições. Isso ocorreu nas eleições de 2018, apesar do Bolsonaro ainda duvidar das estatísticas. Os levantamentos estatísticos, eles se conduzidos adequadamente, eles vão produzir resultados cada vez mais precisos, e isso tem muito a ver também com a evolução da própria informática também. Por isso, não é nenhum pecado tratar essa modalidade da matemática como uma ciência. O que não é ciência aqui, por exemplo, é terraplanismo. Olha só. Mas nem tudo são flores, e aí eu vou dizer para vocês alguns problemas. A interferência humana, ela pode levar a eventuais interpretações errôneas dos resultados estatísticos. As pesquisas de campo também podem ser sutilmente ou até mesmo grosseiramente manipuladas com o objetivo de esconder um ou outro fato desagradável. E aí, neste caso, a estatística servirá de fato para maquiar a realidade, embalando os resultados num falso manto de seriedade e induzindo os cidadãos ao erro. Isso era até mais comum no passado, quando os levantamentos se guiavam por parâmetros bem menos rigorosos que os atuais e também tinham um alcance até menor do que existe hoje. São exemplos de erros comuns. Escolha da amostra. Existem critérios para a escolha da amostra. Uma amostra enviesada que não possui variabilidade dos dados está fadada a não ser representativa de nada. Tem um vídeo aqui no canal de quando começamos a época falando sobre pesquisas eleitorais. Basicamente, a amostra ela tem que ter aleatoriedade e ela tem que ser selecionada ao acaso, lá naquele universo de dados que a gente pretende estudar. E eu vou mostrar para vocês hoje um exemplo de como isso não funciona. Senhor Messias Bolsonaro, senhor Jair Messias Bolsonaro, estava fazendo uma enquete em redes sociais para saber a opinião do povo sobre o fim do radar móvel. Qual é o problema dessa pesquisa dele? Ele praticamente está perguntando isso para a base dele e lá só tem o quê? Gado. Então, não adianta. Primeiro que ele também, de fazer essa pesquisa, só o fato dele fazer essa pesquisa nas redes dele já eliminou uma parte da população. Dele fazer essa pesquisa na internet eliminou outra parte da população, tendo em vista que boa parte dos brasileiros ainda não usam internet. Então, o mais ideal seria fazer um plebiscito, ok? Então, é o mais justo. Outros problemas que podem acontecer. Se os entrevistadores eles não forem devidamente treinados, ou seja, bem selecionados para evitar vieses, que eu poderia dizer são os vieses pela forma como a pessoa pergunta ou quem é a pessoa, isso pode fazer muita diferença. Vou te dar um contexto aqui só para vocês entenderem. Todo mundo tem que lembrar da segregação racial dos Estados Unidos e toda essa discussão que existe. E aí lá na época da Segunda Guerra Mundial, os americanos eles fizeram umas entrevistas para os americanos em geral, perguntando o seguinte: os negros seriam bem tratados ou mais maltratados se os japoneses conquistassem os Estados Unidos? E aí, olha só a discrepância dos resultados. Entre os entrevistadores, que eram brancos, 45% disseram que os negros seriam pior tratados. Entre os entrevistadores negros, houve 25% da mesma resposta. Ou seja, dependia de quem estava perguntando para saber como que as pessoas responderiam em relação a isso. Então, esse é um tipo de viés. Mas, às vezes, se a pessoa que vai entrevistar também não for bem treinada e calibrada, pode dar problema também. E esse estudo ele possui várias diferenças de respostas entre os entrevistadores brancos e negros em outras perguntas também. Depende de quem pergunta, como eu falei para você, e onde pergunta e em que contexto está perguntando. Como eu falei lá no início também, é uma época de segregação racial mais intensa nos Estados Unidos. Também é importante fazer a calibração dos entrevistadores, que é basicamente a gente verificar se os entrevistadores diferentes chegam na mesma resposta com o mesmo grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu selecionaria 2 pessoas, elas seriam meus entrevistadores. E eu perguntaria a um grupo de 10 pessoas como teste, e depois colocaria esses outros entrevistadores para fazer as mesmas perguntas. Todos tinham que chegar na mesma resposta ou próximo de uma resposta
similar. Este é um ponto muito comum que distorce dados e cria vieses na pesquisa. Outra coisa também que acontece muito comum é a média. E a média, ela é um problema muito grande. E eu vou contar para vocês aqui uma história um pouco debochada, mas que vai poder ilustrar para vocês. Sobre a média, então. Imaginemos que eu quero falar sobre a renda média de um bairro. E aí, se eu quiser vender uma casa e meu comprador for tipo... Imagina aquele casal. Barbie fascista casada com uma espécie do tiozão do Zap Zap. Eu chegaria neles e falaria assim, ó, a renda média deste bairro é de 20 mil talquês. Isso iria crescer os olhos deles, que possuem, por exemplo, aquela nojo de pobre, e pensariam, bom, ninguém aqui recebe Bolsa Família, aposto que todos usam camisa do Brasil e podemos bater panelas juntos. Olha que legal. Casal, então, realiza o seu sonho de consumo de classe média, de morar num bairro que não é de pobre, e aí eles fechariam a venda. Família margarina, toda fascistinha, papai, mamãe, menina de rosa, menino de azul, todo mundo morando num bairro que é de classe média alta. Será? A média, ela tem um sentido que a gente pode dizer que é flexível. Olha só, é um truque comumente usado e que tem como objetivo influenciar a opinião pública. Basicamente, quando dizem que algo é a média, desconfie sempre, 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 pois você ainda não sabe qual é a média que estamos falando. Então eu vou explicar agora para vocês o porquê. Imaginemos agora que passam-se meses e eu lá encontro a família e explico para eles que estamos montando um protesto para reduzir o preço da passagem do ônibus em 20 centavos. Aí eu trago para eles uma petição mostrando que a renda média daquele bairro é de 1.500 mijinhos apenas. Aí nesta hora o papai fascista levanta a camisa da CBF e me mostra uma arma. E ele já fica muito nervoso comigo. Aí eu só chego para ele e falo, calm down, Beyoncé, eu não menti para você. Eu somente estou te dizendo que existe uma explicação. E aí minha amiga Bianca Del Rio chega para me salvar e diz, Not today, Satan. Not today. Graças a Cher, a Barbie fascista chega lá e tenta acalmá-lo e eu vou poder sentar e explicar a ele direitinho o que aconteceu. Olha só, eu vou falar para ele assim, olha, eu não sou culpada, sabe? Numericamente falando, eu apresentei para vocês a média aritmética. Eu somei a renda de todo mundo do bairro e dividi pelo número de famílias. Já a média que eu estou te dando agora é a mediana. Adivinha o que é a mediana? É como se eu fosse enfileirar todo mundo deste bairro aqui e aí, lá no meio, ou seja, a partir de 50% das pessoas, eu puxasse uma pessoa e perguntasse quanto você ganha? E a pessoa responde, 1.500 kit gay, senhora. Ok? Então, é exatamente essa lógica. Por isso que eu falo, desconfie sempre da média usada. E ainda eu cheguei pro tiozão e ainda falei assim, olha, eu não usei a moda, que é o valor que mais se repete. Então, senhor, fique atento a qual média eu estou usando, porque, na verdade, eu ainda não te contei que ali lá naquele final daquela rua existe uma pessoa que é bilionária. E aí a gente juntar a minha renda com a dele faz com que a média aritmética de todo mundo aumente. Isso, por exemplo, é um indicador que é usado no país, que é o quê? Renda per capita. Então, basicamente, não é fake news, mas também não é de forma honesta. A gente usa, os números podem ser usados de forma desonesta. Aí agora também eu vou dar um outro exemplo para vocês. Imagina que a mídia, ela usa um recurso que engana as pessoas fácil. Esse recurso, ele é bem assim, bobinho até. Vamos supor que depois dos governos PT, que esse acesso de pessoas mais pobres nos aeroportos, o que é maravilhoso, aconteceu que deu um problema e as pessoas ficam numa espera e existe um tempo de atraso hipotético aqui, que não faz sentido, mas aumentou de 30 para 60 minutos. Aí você vê lá que a Barbie fascista pode fazer stories falando mal, que no tempo dela não tinha pobre, não tinha gente de chinelo, essas coisas que a gente sabe que os fascistas odeiam nos aeroportos. O que vai acontecer? O Jornal Nacional vai fazer uma chamada bem apelativa e em letras garrafais. Ele vai colocar assim, tempo de espera em aeroportos dobrou nos últimos anos. É um caos completo. E aí o que a notícia não vai dizer e nem tem intuito? É que o número de acessos aumentou, os preços caíram à época, o trabalhador também dos aeroportos está sendo precarizado, enfim, existe uma série de variáveis que não são importantes, isso é só um caso hipotético, mas que não são boas para a Rede Globo divulgar. E aí,
A Globo faz até um gráfico comparando os 30 minutos antes, os 60 minutos depois. Aí a Record, empolgada, faz o seguinte: ela vai fazer uma imagem gráfica mais chamativa. Ela vai desenhar uma pessoa, ao lado dessa pessoa ela vai desenhar um relógio. E aí vai escrever dentro do relógio 30 minutos, que era o tempo de espera. Ao lado dessa pessoa desenha outra pessoa do mesmo tamanho da pessoa e outro relógio. Só que esse relógio ele é o dobro do relógio anterior. E escrito 60 minutos. Mas para esse exemplo ficar muito melhor e conciso com a minha fala, esse relógio ele vai ter que ser quadrado, tá? Eu sei que tem relógios redondos também. E aí, qual é a armadilha de Satanás, alô Record, né, por trás disso? O relógio ele é maior em altura e em largura, porque ele é o dobro. Então, se na chamada diz o dobro, na imagem mostra-se o quádruplo proporcionalmente. E isso faz com que a gente tenha uma impressão visual 4 vezes mais, ou seja, como se tivesse de 30 minutos, o tempo passou para 120 minutos. Então, é lógico que a gente não poderá falar Record, golpista, nem nada disso, porque esse é um artifício utilizado pela mídia há muitos e muitos anos e é somente para induzir ao erro. E é muito comum. Esses são um dos erros, uma das formas de mentir com estatística, umas formas de cruzar e usar de subterfúgio para poder mentir para a população. Existe uma outra forma que é muito comum, que é o exemplo da correlação, que as pessoas tiram praticamente associações do cu e forçam a barra lá, fazem até chamada, sei lá. Por exemplo, quando colocam, sei lá, uma relação entre o número de pessoas assistindo televisão ter aumentado nos últimos anos, assim como o número de homossexuais. Não faz sentido, porque as pessoas não têm uma relação causal, não trabalham com a relação de causa e efeito. Mas enfim, por hoje é só. No próximo vídeo ou uns vídeos mais à frente eu vou falar para vocês sobre correlação e as falácias. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, lembre de seguir Dimitra Vulcani, HQ da Vida, no Twitter e no Instagram. Lembrando que nós somos um spin-off do HQ da Vida, então se inscreva no nosso canal e assine o feed do HQ da Vida. Doutora Drag também ele é disponibilizado em formato de podcast. E se você quiser apoiar este projeto, e a gente precisa muito, vá lá em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. É isso, um beijo e tchau, tchau!